Angular 19 está chegando aí e com ela está sendo inclusa nessa versão uma nova funcionalidade muito legal que se chama Resource API, que é basicamente uma forma de recuperar dados, do servidor HTTP de uma forma mais organizada, com um certo gerenciamento de estado, beleza? E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Antes de mais nada, vamos dar uma olhadinha aqui no novo post da CodeDimension. Dá uma acessada aí, ó, blog.codedimension.com.br. Eu sei que tá bem pequeno aí, tá? Mas é só escrever aí na sua barra de endereço ou dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que você vai achar o link, tá? Então é basicamente, o nosso blog onde eu escrevi esse post novo aqui sobre Resource API em mais detalhes. Foi pesadamente influenciado pelo esse post aqui desse blog do Enea, tá? Do Push Based. Tá? Só que aqui tá em inglês e tudo mais. E tá um pouquinho defasada a informação aqui, Não tá errada, mas ela tá... Como isso daqui provavelmente foi criado na versão Next, Ali 19 Next. Então algumas coisas mudaram. E inclusive aqui nessa daqui que eu criei, Já se baseando nessa daqui, nesse post aqui. Essa aqui da CodeDimension tá um pouco mais atualizada, tá? Porque ela se baseia na versão RC, que provavelmente vai ser a versão estável que todo mundo vai usar, tá? Então aqui inclusive tem umas coisinhas que eu vou dar uma atualizadinha, mas o post esse daqui, bem legal, dá uma olhadinha, tem bastante informação aqui. E olha só que legal. Aqui embaixo a gente também consegue verificar o ideal, por trás, Então dá pra ver que bastante gente curtiu, eu inclusive curti, Então... basicamente ele explica aqui, Esse Alex é um cara muito massa, eu já até falei aqui no canal. Ele é um cara muito bom, mano, muito bom mesmo e bem carismático também. Que basicamente traz essa Experimental Resource API, tá? Então, como o próprio nome diz, é uma API aí que ela é experimental, tá? Mas claro, como tudo que é experimental no Angular tende a ficar estável, em uma ou duas versões. Tá? Então, olha só que legal. Basicamente, a gente tem esse resource, que é basicamente uma função, que a gente roda, que ela é baseada em signals, tá? E aí, a partir disso, a gente consegue fazer algumas requisições. Mas eu vou mostrar isso em detalhes agora em código, beleza? Vamos dar uma olhada aqui, mão na massa, nesse negócio, como a gente usa o resource, tá? Então, basicamente, eu criei uma aplicação aqui, dá pra ver que tem bastante código. Deixa eu mostrar aqui o resultado final só para você entender o contexto de todo esse código, tá? Então basicamente, ó, eu tenho uma lista aqui de itens, tá? Onde basicamente eu tenho do item 1 até o 10, cada um com um valor, tá? E aqui eu consigo ordenar, tá? Por maior preço ou menor preço, No caso, crescente ou decrescente. Então eu vim aqui no decrescente, ó. Ele veio aqui e ordenou, do valor mais caro, ordenar por maior preço até o mais baixo, tá? Eu consigo também limitar o valor, tá? Até onde eu quero, por exemplo, que eu estou fazendo uma pesquisa no e-commerce, eu quero itens até R$60, tá? Então ele vem aqui e vem aqui até 60 itens, tá? Vou botar 70 aqui, ó, 70. Ele já trouxe item até 70, tá? Lembrando aqui que ele está ordenando por maior. Aí vem aqui maior, tá? Então basicamente eu consigo adicionar itens também. Vou vir aqui, ó, item 11. Vou botar um preço, 400. Vou botar 400 aqui. Ele veio aqui e adicionou o item 11, tá? Então é isso aí, eu consigo recarregar também, tá? Deu para ver que ele sumiu aqui. Já vou explicar por quê, tá? Então basicamente eu tenho código aqui, ó. É bastante código, tá? Não se assuste, mas na verdade a solução é bem simples. A gente tem aqui basicamente esse resource, tá bom? Que basicamente ele tá fazendo uma requisição para essa API aqui. Eu tô usando o JSON Server, tá? Mas não precisa saber o que é. É basicamente um servidorzinho JSON ali pra gente testar coisas, tá? Não é nada sério. Então, basicamente, a gente tem aqui um filtro por price, Esse daqui é uma sintaxe do próprio JSON Server. Basicamente, estou dizendo que prices, quando eu uso underline, ele basicamente permite a gente adicionar alguma operação, então menor, tá? Que price limit. E aqui search, eu só uso esse tipo de valorzinho se for menor, no caso crescente, Então ele usa aqui
dessa forma. Se for, não for esse sinalzinho aqui, se for de maior, né, no caso, ele usa o decrescente. E o menos aqui significa decrescente. Assim é crescente normal, né, do menor para o maior. Aqui é do maior para o menor, tá? Normal. Então, basicamente, a gente tem os parâmetros aqui, a gente junta eles aqui, tá? E faz a requisição, tá? Essa coisa toda aqui funciona, né? Por quê? Primeiro de tudo, ele tem essa função request aqui, tá? Essa função request, ela serve como uma forma de fazer o tracking, né? Que é basicamente observar as mudanças que acontecem em signals. Isso daí a gente já viu aí dentro de computed, né? Ali da função computed do signal ou do effect do Angular ali também, que observa o signal internamente, né, que está dentro do callback ali do effect, e aí roda novamente a operação, tá? Sempre que mudar o signal. Então isso daqui não é diferente, a gente chama isso de tracking, tá? Então basicamente a gente tem esse signal aqui, como dá para ver, ó, que ele começa com null e ele começa aqui também, o parse searching começa com o sinalzinho de crescente, tá? Que é de menor para o maior. Vou mostrar aqui onde ele é usado, tá? Para dar um contexto. Então, basicamente, eu tenho aqui esse formulário, tá? Que basicamente ele vem aqui e usa o parse searching dentro de um ng model. Então, basicamente, eu tenho esse carinha aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui, ó, é o que a gente está vendo ali do price search, tá? Aqui, no caso, é o price limit, que é a partezinha aqui de baixo, tá? Que é basicamente uma input, tá? Tem o preço máximo e o price limit aqui. Então, é isso, tá? E eles são alterados através de um signal e a gente consome esse cara aqui, então, price limit, price search, ó, price limit, price search, massa, né? Então, ó, request, tá? Sempre que algum desses dois mudarem, o request vai enviar ali, digamos assim, um evento de reatividade, né, para o Angular saber que o loader tem que rodar novamente, tá? Então, sempre que esses caras mudarem, o loader vai mudar, vai rodar novamente, ou seja, vai fazer uma nova requisição, tá? Então, ele vai vir aqui, a gente consegue recuperar os dados dessa request, tanto é que tem um objeto request aqui, se a gente for ver aqui, ó, por exemplo, olha só que legal, tem um abort signal que a gente pode usar para tirar, né, digamos assim, a resposta de uma requisição, para a gente não esperar mais a resposta daquela requisição. A requisição vai acontecer normal, mas aí a gente corta o fluxo de resposta dentro do Angular e a gente não precisa mais escutar. Então, a abort signal serve para isso. Previews, quando a gente pode recuperar os dados da requisição anterior, né, da chamada do loader anterior, e o request seria o atual, tá? Então, eu venho aqui, request, eu estou usando de structure, então vindo aqui, capturando esse objeto que a gente retorna aqui, tá? Então eu vou recuperar o price limit e o price search, tá? E aí eu faço tratamentozinho aqui para ver qual parâmetro usar na requisição e faço a chamada, tá? Nota que aqui eu estou usando fetch, né? Ah, Henrique, por que estou usando fetch e não HTTP client? Porque basicamente o resource ele usa a promise API, tá? Por padrão. Então a gente usa promise. Eu não sei por que cargas d'água o Angular resolveu usar promise, mas enfim, né? É também uma abordagem, porque de certa forma utilizar promise dentro do Angular é um negócio que não é, né, muito recomendado, mas é comum muito para algumas APIs do Angular, como por exemplo o Navigator. Se você notar ali, ele retorna uma promise quando você tenta usar o método router.navigate e várias outras funcionalidades ali dentro do Angular que a gente usa promises, principalmente nos testes, porque é mais fácil de rastrear quando uma promise é resolvida do que um observable. Porque o próprio Angular, o próprio Node, né, já tem esse suporte, que é o que a gente usa nos testes. Mas enfim, voltando para cá, ele usa sim promise, então eu estou usando o fetch aqui, né, que é uma API do próprio navegador, para recuperar os dados. Ele retorna uma promise aqui e aí ele faz o tratamento, tá? Então é basicamente isso, é bem de boas, tá? Então aqui eu tenho o resource, eu estou retornando o resource aqui no items e aqui eu estou usando, ó, vamos ver aqui como é que a gente usa. Então o items ele tem alguns métodos, vamos vir aqui no ponto, ó, e tem as read only, caso você queira retornar aí um resource, né,
caso você esteja criando alguma coisa para reusabilidade. Aí provavelmente ele vai trazer um resource que não dá para usar métodos como set ou update, é só para leitura, tá? Dá para destruir, dá para ler se tem algum erro, se tem valor, se está carregando. Se você quer carregar novamente, forçar um reload, né? Então você usa esse método reload aqui na mão, vou mostrar também daqui a pouco. Set para subscrever o valor interno ali do resource na mão, o status atual, né? De carregamento no caso, e daí o update para você fazer uma espécie de junção, é tipo o set, só que ele pega o valor anterior, né, o valor atual na verdade do resource, passa no parâmetro do callback ali da função, e aí você consegue fazer uma junção, né, caso você queira alterar ou adicionar algum item, tá? E o valor interno do resource, tá? Aqui no caso eu estou dizendo aqui, ó, opa, se não estiver carregando, né, se estiver já certinho, ó, roda aí o loop aqui, ó, do resource.value, tá? E aí eu quero fazer renderizar as coisinhas na tabela, né, beleza? Então, ó, não estiver carregando, faz isso. Então ele vem aqui e renderiza através do método value, tá? O método value é o que traz ali o valor interno do resource, né, que é basicamente a lista que vai ser carregada aqui, tá? É uma lista pura ali de objetos, tá bom? Então nesse momento aqui, como a gente pode até ver, né, padrão do signal, isso daqui, na verdade, bem verdade, o value, assim, dessa forma, é um signal, tá? Então a gente está usando um signal aqui, então aqui ele já tem um valor interno aqui. Então basicamente a gente está usando a API dos signals de forma completa aqui, tá? É só uma abstração em cima da abstração. Então aqui eu renderizo, normal, aqui não tem nenhum segredo, renderizo os dados aqui de cada item. E caso o cara esteja carregando, né, no caso aqui seja true, ele carrega aqui no else. E aí o else mostra aqui ó, o carregando, tá bom? Então vamos ver aqui o negócio funcionando, ó. Você vai vir e tem um status aqui também. Nota que ele não mostrou o carregando, na verdade ele mostrou bem rapidinho aqui, tá vendo aqui o carregando, ó. Então é porque aqui realmente é bem rápido, porque eu estou usando prompts. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui no resource com observable. Eu já vou mostrar coisinhas a mais aqui que eu acho bem legal, tá? Ó, mudei aqui, resource with observable. Primeiro de tudo, tá? Com observable a gente usa esse Rx resource, tá? Que é basicamente uma abstração do resource, ele vem aqui desse import Angular Core RxJS Interop, tá? Que é basicamente aí um secondary entry point ali do Angular, né? Desse import, né? Então é subpath, podemos dizer assim também, onde a gente recupera esse Rx resource aqui, que é basicamente um subtipo ali do Angular Core, tá? Então a gente vai ter uma abstração, dá para ver que ele usa da mesma forma, tá? Então vai ter aqui ainda essa função request, ainda vai ter a função loader, é recuperar da mesma forma, só que aqui a gente consegue retornar um observable, tá? Na função anterior, como eu mostrei, a gente não consegue retornar um observable, tá? Tem que retornar uma promise, tudo bem? Então aqui a gente retorna um observable. Aqui eu coloquei um pipe de delay, só para a gente ter a experiência ali de loading, tá? Então aqui ele vai demorar 2 segundos até resolver o observable. E aí, enquanto isso, ele vai ficar no estado de loading, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Vou dar um refresh, ó. Carregando, 2 segundos e foi, tá? Então ó, maior, carregando, menor. Então é isso aí, ó. Agora o último ponto aqui é como a gente usa, né, aquele resource update, tá? Que eu achei bem legal. Lembra que eu falei no começo do vídeo que o resource é basicamente uma forma de gerenciar o estado de requisições? Então, basicamente, geralmente a gente chama só a requisição assim e renderiza o negócio já, né? Então, com o resource a gente vai ter uma abstração no meio que a gente consegue fazer a chamada, né, com gatilhos e guardar essa chamada em algum lugar. Tá? O dado fica ali guardadinho em algum lugar, como se fosse uma store de gerenciamento de estado mesmo. E aí a gente só vai consumindo através ali da API dele de signals. Caso algum dos gatilhos mudem, o valor dessa resource vai ser atualizado através de outra requisição que vai chegar e atualizar o valor interno. E assim atualizar os signals que
são internos ali do resource. E aí, a partir disso vai criar reatividade para atualizar cada parte da aplicação. Entendeu? Então, basicamente, é como se fosse um gerenciamento de estado mesmo. É muito próximo aqui do TAN Stack Query, tá? Aqui do React, tá? Eu sei que muita gente aí tem raiva do React e tudo mais. O pessoal do Angular não curte muito, né? Mas é uma realidade, é uma solução que funciona muito bem para eles. Pode até complicar até demais, né? Mas é uma forma aí de trabalhar que basicamente tem uma solução bem próxima. Então, como a gente pode ver aqui no TAN Stack Query, ó, a gente basicamente tem o Use Query, que tem aqui a Query Key, né? Eu basicamente, para ser sincero, eu não manjo muito disso daqui, mas eu já olhei várias documentações e eu vi uma semelhança gigantesca assim, sobre isso. Então tem a chamada aqui, que basicamente seria o nosso loader. Aqui eu acho que é mais um nome mesmo da query, tá? Mas ele tem os estados aqui dependentes, se tem algum erro, sim, e a data, tá? Que é recuperar o dado de fato. Então a gente consegue mostrar isso daqui. Então é uma forma de criar essa abstração que eu acabei de explicar, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente consegue alterar o valor do resource, tá? Depois que ele está carregado, tá? Então, a gente consegue vir aqui usar o resource, esse items aqui é um resource, tá? E usar o método update, que ele vai pegar os itens, tá? E fazer alguma coisa em cima desses dados internos que foram carregados aqui, tá? Do resource. Então, ele vai pegar a lista que já existe e pum, a gente consegue adicionar mais uma lista. E aí, retornar essa nova lista, tá? Então, pode ver que eu estou usando de structuring aqui, né? Então, basicamente, estou pegando toda aquela lista com vários itens, quebrando e espalhando elas em um novo array, tá? E depois disso, eu coloco um novo item no final do array, tá? Isso daqui é como se fosse o push, tá? Mas isso daqui é para imutabilidade. Eu estou criando um novo array aqui. Eu não estou mutando o array antigo, que é o items aqui, tá bom? Então, ó, estou usando update aqui e basicamente ele atualiza o dado. Então, se a gente for ver aqui, ó, deixa eu voltar aqui para onde eu estava, fiquei meio perdido agora. Ó, item teste, vou botar um nome bem errado aqui, vou botar 900, tá? E vou adicionar. Ó, vou botar aqui para não dar um scroll gigantesco, né? Na verdade aqui não vai dar muito certo porque eu tenho que botar aqui. Item teste 900, eu adicionei. Tá. Dá pra ver que o status mudou aqui, né? Se eu dou um refresh, ó, o status está 2 de carregando e 4. Aqui é um número porque é um enum, tá? Né? Basicamente ele mostra sempre número, né? Apesar de ter uma labelzinha bonitinho pra gente usar no código. Então aqui é o 4 carregando e quando eu faço isso daqui, ó, item teste 600. Ele muda para 5, que é o status de local, que é quando a gente muda o resource localmente, tá? A gente vai lá, carregou, né, normal do servidor, até aí ele está com status ali de carregado e tudo mais, resolvido. Aí quando a gente muda localmente através do update ou do set, tá? Desses métodos, ele muda para 5, que é o status local, tá? Pode ver que ele está aqui, 5, tá? Só que aí tá o negócio muito legal. Ele não faz uma nova requisição quando a gente vem aqui, tá? Ele basicamente muta o valor interno local. Só que aí ele não faz uma requisição nova de post nem nada. Porque o resource, né, pelo menos agora, né, a ideia agora é ser apenas read only. Então é para recuperar o dado e fazer alguma coisa em volta dele, seja mutar e tudo mais, de forma local dentro da aplicação, tá? Então o update aqui ele basicamente pega esse array que foi carregado, como dá para ver aqui, ó, 40, vou botar aqui 800, ó. Ele não fez uma nova requisição, tá? Apesar de que o 800 está aqui, ó. Por quê? Porque isso daqui ele não tá fazendo, ele não tem a ideia de atualizar o servidor. É basicamente a gente mutar internamente de forma local os valores, tá? Então a gente consegue fazer algumas lógicas de mutabilidade, mas também a gente consegue também criar algumas coisas que fazem push e tudo mais no navegador, quer dizer, no servidor, né? Fazer um post, quer dizer. E aí a gente atualiza também de forma manual a store aqui do resource sem precisar recarregar. Mas claro, se você quer recarregar, eu coloquei um métodozinho aqui, né? Então ó, tem um botãozinho aqui para baixo, deixa eu achar ele aqui, ó, recarregar resource.
tem o items reload. Então, ó, por exemplo, eu tenho aqui, né? Vamos supor que a gente fez lá um post na aplicação e tal, atualizou. E a gente não quer aqui deixar ele local, assim. A gente quer que ele carregue tudo de novo, digamos assim. Então, a gente vem aqui, recarregar resource. Ó. Aí ele vai recarregar na mão. Ó. Só que aí que tá, né? O dado local, né? Se você não salvou do servidor, de alguma forma, ele vai sumir, porque ele é local. Então, basicamente, ele sobrescreve os dados do resource quando a gente usa o método reload. Vídeo aí é sobre isso. Se você gostou, deixa um like aí para fortalecer o canal. Se inscreve também, compartilha com os amigos, com os amigos aí que tem interesse, né? Conhecer Angular, se especializar e ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Afinal, Angular é um framework gigantesco que tem muita demanda de mercado. Sabia? Pois é, tem muita gente, tem muita empresa querendo profissionais de qualidade. Você pode ser mais um deles. E também, se você, né, tem interesse em se especializar, dominar testes automatizados com Angular, confira o novo curso da CodeDimension, que está aqui ó, no QR Code aqui, né, na esquerda. Dá uma olhadinha nele, que está em pré-venda, onde você vai basicamente aprender muitos conceitos profundos de testes automatizados, indo de testes unitários a testes de integração e testes end-to-end com Cypress, tá? Então, tudo isso você vai dar uma olhadinha em TDD, a gente vai construir uma aplicação, né? Basicamente inteira usando TDD, que é teste antes de implementação, basicamente, né? Test Driven Development, esse conceito que já está há muitos anos no mercado, tá? Já é um conceito que não é hype, tá? É um negócio muito consolidado que funciona mesmo, tá? Então é muito massa implementar isso no seu dia a dia, no seu projeto aí da sua empresa, tá? Então, você vai aprender a usar muitas ferramentas como Jest, NX, NGMox para fazer mocks inteligentes, tá? E muito mais. Então, dá uma conferidinha aqui nesse QR Code aqui, acessa aí, não custa nada, confere o curso lá e eu espero te ver como um aluno no curso da CodeDimension. Beleza? Então, muito obrigado por assistir até aqui e até mais.